Obrigado, meninos. Bom, gente, estamos no ano do discipulado. E você já sabe que o discípulo de Jesus, ele é um servo de Jesus. Ele é aquela pessoa que está sempre ensinando o que Jesus nos ensinou. Ele está servindo a Jesus. E quantas coisas a gente já aprendeu com o Senhor. E o que a gente precisa como discípulos do Senhor? Colocar em prática. Toda bagagem que você já tem, você tem que colocar em prática. Porque se a gente não coloca em prática, a gente fica enferrujado, é igual um serrote, é igual um martelo. Um dia desse eu precisei da caixa, eu fui lá na caixa de ferramenta. Aí fui pegar meu martelo. Estava cheio de ferrugem. Porque quase eu não uso martelo. Eu não sou marceneiro, não sou carpinteiro, não sou pedreiro. Então eu uso muito pouco ele. Mas ele está lá na caixa de ferramenta. E a gente também, no reino de Deus, a gente precisa colocar em prática as ferramentas e os equipamentos que Deus coloca na nossa vida. Porque tudo que Deus semeia na minha vida e na sua vida é para ser doado. Lembra do fruto do Espírito? A gente já ministrou aqui sobre o discípulo e o fruto. O fruto, se não for ser consumido, o que acontece com ele? Ele estraga. A banana for consumida durante uma semana, ela estraga. Assim também a maçã, a pera. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Que tudo que a gente recebe, pastor Pete aqui na oração ele disse, né? A gente dá. De graça recebestes, de graça dai. Boa medida, sacudida, transbordante vos darão. E hoje a gente vai, em nome de Jesus, concluir, né, o discípulo e a santidade. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, né, está lá no telão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante desse tema tão relevante. Um tema, Pai, que temos aprendido tanta coisa, mas nós queremos, Senhor, ser ativados pelo Senhor. E te pedimos também, Senhor, que além de tudo que temos recebido, nós possamos agora, Senhor, também distribuir, porque entendemos, Pai, qual é o nosso papel como discípulos. Um papel de cuidar, de orientar, de ensinar, de ajudar as pessoas. Que o Senhor possa ativar essa preocupação, esse amor no meu e no coração da tua igreja, Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos assim, amém. Você pode dizer amém? Milhões de pessoas genuinamente conhecem e amam a Deus, mas infelizmente estão perdendo a plenitude do que Ele prometeu. Olha que paradoxo. Tantas pessoas conhecem e amam a Deus, e tem, né, na sua boca uma frase de amor, de carinho por Deus, mas não estão vivendo aquilo que Deus pode realizar na vida delas, e aquilo que Ele prometeu. Que nós não sejamos essas pessoas. Que você coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, que eu não seja essa pessoa. Que eu possa, ó Deus, aproveitar
a minha vida contigo, que eu possa aproveitar a minha família contigo, que eu possa aproveitar esse tempo da graça, que eu possa aproveitar o Espírito Santo que habita dentro de mim com tanta unção e tanta plenitude, que eu possa aproveitar aquilo que eu sou, a minha saúde, que você possa aproveitar essa vida que você tem em Cristo Jesus, com alegria. E, gente, é inegável que todos nós desejamos viver o melhor de Deus. Quem não quer? Nós estamos sempre em busca de algo melhor. Nós desejamos isso, e essa é a realidade do reino de Deus. Todos os lugares aonde o reino de Deus chega a plenitude, chega a prosperidade, chega o desenvolvimento. Porque nós aprendemos ontem, com a pastora Fernanda Brum, que aonde nós chegamos, nós somos candeias, nós somos luzeiros. Havia escuridão, chega você, chega com você a alegria, chega com você a paz, chega com você a sabedoria, chega com você o dinamismo, chega com você o prazer de viver, porque dentro de você habita o poder dos poderes, o Espírito Santo. Você pode dizer amém? E é inegável. Então, se nós temos o próprio Deus habitando em nós, nós queremos ver toda a plenitude, toda a bondade, toda a graça de Deus fluindo através de nós. E Deus quer que isso aconteça na sua vida. Deus te chamou para que você viva a vida abundante. Deus te chamou para que você viva a plenitude de tudo que Ele é, de toda a bondade, graça, de tudo que flui dEle, é para fluir de você. Que do nosso interior, assim diz a Bíblia, possa fluir tudo que vem de Deus. Aleluia! Mas existe alguém que não quer que você flua, que não quer que você seja essa pessoa. E aí ele vem com sofisma, com enganos, dizendo que você não pode, que você não tem condições, que você... E ele vem e fala tanta besteira. Por isso que o apóstolo escreveu em Romanos, para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo, gente, está falido. A economia desse mundo está falida. O padrão de família do mundo está falido. Os relacionamentos nesse mundo estão falidos. Por quê, gente? Porque nesse mundo há alguém que não gosta do ser humano, não gosta de você. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê a presença de Deus. Você, independente da sua fé, da sua religião, você tem o toque de Deus. Deus colocou uma marca em você. E esse enganador, ele quer frustrar a mim e a você com mentiras, com sofismas, com tantas baboseiras, para que a gente não acredite e vivamos quem nós somos em Cristo Jesus. E esse inimigo, esse enganador, ele usa de distrações, e a gente já falou isso. Ele vai tentar impedir que você seja uma abençoada, um abençoado. Mas você, no nome de Jesus, você precisa combater
E esse combate, ele não pode, em momento algum, você se distrair. Um dia desse eu estava vendo uma luta, e num momento de distração, o lutador estava indo muito bem, mas ele se distraiu. E quando ele se distraiu, o oponente foi, o imobilizou e colocou ele na lona. Assim é a nossa vida com Deus. Não podemos nos distrair. Nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se a gente se distrai, a nossa mente, ela entra nessa vibe do mundo. E você já sabe, mas eu vou só lembrar a você, né? Medo, insegurança, problemas, temor, guerras, rumores de guerra. Não é isso que a gente escuta todo dia nas mídias de informação? É sempre a mesma notícia. E isso é uma estratégia do inferno. Isso é uma arma que o diabo tem usado, porque ao longo da criação e desde que a queda aconteceu, ele vem lançando algumas estratégias, não só contra a igreja, mas contra a criação, contra as pessoas. E eu percebo que nesses últimos dias, essa estratégia de medo, de insegurança tem sido tão influente no império das trevas. Por isso que a gente, como igreja, a gente não pode se abater. Não, a gente precisa lutar contra essas armas, contra esse império das trevas, e dizer que Jesus liberta, que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é aquele que nos dá força, que no momento de fraqueza Ele nos diz: ei, tu está fraco? Se alimente de mim, porque eu sou forte. Então, se você se alimentar de mim, a força que você precisa vem do alto. Ei, você está desesperado? Se alimenta da esperança, porque eu sou a esperança. E você vai ver que, se alimentando da esperança que sou eu, você vai prosperar. Gente, Paulo está nos ensinando então uma forma simples de viver. Não é apenas a gente se separar do mundo, porque a gente não consegue, a gente está no mundo. A gente vive, a gente vai sair daqui, vai no shopping, vai almoçar, vai se relacionar com pessoas. Mas essa separação que a gente precisa fazer estando no mundo, não deixar que o mundo nos corrompa. E para que a gente esteja no mundo e possamos ser influenciadores dentro do mundo, a gente precisa viver como discípulos cheios da santidade de Deus. Por isso que Ele nos orienta: não se amoldem ao princípio do mundo. Porque se o mundo jaz no maligno, tudo que vem de fora está estragado. Sério, está estragado. E a gente precisa entender isso. E Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão do mundo, mas sejam transformados na vossa mente, todos os dias. E a expressão que Paulo usa aqui é metamorfo. Eu nunca vi, só vi em filmes, né? Presencial eu nunca vi. Mas você lembra da história da borboleta? Lembra? Como a borboleta começa, ela é o quê? Uma lagarta que se arrasta, come o pó da terra, mas ela não é uma lagarta.
ela nasceu para ser uma borboleta. Uma linda borboleta que transmite, né, uma ideia de mudança e uma transformação profunda. A lagarta que estava lá no casulo, ela sai daquele casulo transformada numa borboleta. E quando a gente olha a borboleta voando com tanta coloração, com tantas coisas lindas, né? O voo, e dependendo do tamanho, nos chama muito a atenção. Deus está nos mostrando e nos dizendo que ao olharmos para uma borboleta voando, a gente não consegue nunca imaginar que anteriormente era uma lagarta que estava se arrastando no pó da terra. Assim precisa ser você, assim precisa ser eu. O Evangelho é um progresso na vida. Você não pode, como cristão, permanecer aonde você estava. Paulo diz que a gente precisa prosseguir, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então você foi chamado para o progresso. Deus quer que você progrida. Deus quer que você saia do casulo, saia daquele espírito de autocomiseração, de eu não posso, eu não sou, eu isso, eu. É realmente o meu eu não pode, o Marcos não pode, mas em Cristo Jesus, você e eu, na força do Espírito Santo, podemos todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Então em Cristo Jesus você pode. Que você seja transformado a cada dia mais e mais pelo Espírito Santo. Lembre-se, Jesus te tirou, da onde Ele te tirou? Você lembra de onde você saiu? Eu lembro. E é motivo de graça. É motivo de todos os dias eu parar e falar: Senhor, muito obrigado. Quem eu era, quem eu sou, como o Senhor mudou a minha história. Você agora está em Cristo. Você agora tem vida abundante. Você agora tem vida plena. Você agora é eterno. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Você já imaginou? Deus habita dentro de você. Sério? Deus está dentro de você. Você pode falar isso? Deus está dentro de mim. Caramba! Quando eu penso nisso, eu falo: gente do céu, como Ele me ama. Como Ele nos ama, gente. Porque Ele decidiu habitar dentro de mim, dentro de você. Não importa quem eu era, não importa mais quem você era, não importa o seu passado, importa o seu presente. E hoje, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está dentro de nós. Uau! Por isso que é possível você e eu sermos, sim, essas pessoas que vivem em santidade. E santidade não é roupa, santidade não é pensamentos, não, santidade é uma intimidade com Deus, é um estilo de vida. Não um estilo de vida que está aí, não, mas o estilo de Deus, do padrão de Deus, do modelo de Deus para a sua família, do modelo de Deus para a sua paternidade, maternidade, do modelo de Deus para a sua vida como um homem e uma mulher que vive nessa sociedade.
para que quando vejam em você Cristo, eles vejam esperança em mim e em você. Eles possam olhar para nós e dizer: ainda tem esperança, ainda tem gente de caráter no Brasil, ainda tem gente competente no Brasil, ainda tem gente que é fiel no Brasil, ainda tem gente, e esse povo é o povo que tem o Espírito Santo de Deus. É você. Marcos, e como a cada dia eu vou me tornar mais santo? Não tem outra receita. Então escreve aí, a receita é simples. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ao modelo que a gente está vendo. Ok? Então você precisa, e eu também, alimentarmos todos os dias a nossa mente com a palavra de Deus, em cooperação com o Espírito Santo, porque isso é uma chave que Deus está te dando hoje. Então, se alimente todos os dias com a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo falar com você. É o que Paulo chama de, ele vê um boi, né? Era agricultura naquela época, e ele vê lá um boi ruminando no final do dia tudo que ele havia pego no pasto. Você precisa degustar tudo de bom que Deus está te dando. Eu saí daqui no domingo para dormir, foi difícil, porque eu fiquei assim, sabe, cara de paisagem. Entrei na minha caixa do nada, não consegui ficar nela, porque eu ficava assim: gente, como Deus é bom. Quando eu vi o Rogério dando testemunho, Rogério, não é isso? Ronaldo, desculpa. Quando eu vi o Ronaldo testemunhando, falando assim, minha coluna foi para o lugar. Quando eu vi aquela irmã tirando 2 fones do ouvido, falando assim, eu estou escutando, eu estou escutando. Eu falei, caramba. Falei, Deus é bom demais. Meu joelho, né? E tantas outras pessoas, Ju, Deus colocou o joelho dela no lugar. E tantos outros aí que ainda não testemunharam. Por favor, conte pra gente o que aconteceu. E o que a gente vê, gente, com isso? O padrão de Deus sendo estabelecido. Deus é o mesmo. Deus é imutável. Quem muda somos nós, a igreja, mas Ele continua sendo o mesmo. É só nós nos achegarmos a Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós outros. Santidade fala disso, da ruminação, de você se chegar para Ele, você abrir o seu coração para Ele, de você dizer para Ele as suas crises, os seus problemas, as suas necessidades, tudo que você está passando. E Ele vai falar com você, e você vai falar com Ele, e Ele vai dizer tantas coisas. Ele vai alimentar a sua mente, Ele vai alimentar o seu espírito, e isso é uma transformação para mim e para a sua vida. Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva. Você já imaginou isso? Tem vida na palavra. É viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Ah, gente. Para viver em santidade, além da palavra, eu preciso viver em família. E viver em família é complicado, né? Sua família é perfeita?
A minha também não. Mas aí Paulo continua dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar. Sem dúvida, a gente precisa viver aonde a gente está inserido. Deus te colocou nessa família, então viva com toda a intensidade. Ajude essa família a crescer, ajude essa família a prosperar, tanto a sua família carnal, quanto a sua família espiritual. É importantíssimo a gente fazer parte de grupos relacionais. A gente tem falado tanto aqui de pequenos grupos, e isso é fundamental, gente. Por quê? Porque na comunhão, na mesa, no partir do pão, é que a bênção é liberada. No compartilhar é que a bênção é liberada. Então a gente precisa sim, além da fé, além do grupo de irmãos, a gente precisa estar unido. A união uns com os outros, ela vai renovar a sua mente, ela vai fortalecer o seu espírito, ela vai fazer com que você juntos, você e eu, sejamos capazes de experimentar tudo que Deus tem para nós. E você já reparou qual é a estratégia do inferno hoje? Isolar você, fazer você ser um incrédulo dos relacionamentos, fazer você dizer assim: ah, não, amigo? Amigo para quê? É isso que o inferno quer, te afastar, porque a Bíblia diz que na comunhão é ordenado a bênção. É num ajuntamento, onde 2 ou 3 de vós estiverdes reunidos, ali eu estarei. Você está entendendo a dinâmica do céu? A ótica do céu é que a gente viva em relacionamentos. Por mais complexos que sejam os relacionamentos, é no relacionamento que a gente vai aprendendo, que a gente vai tendo comunhão, que a gente vai desenvolvendo hábitos saudáveis, a gente vai crescendo uns com os outros, a gente vai fortalecendo o outro. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Mas sozinho a gente é presa fácil. Você já experimentou ficar sozinho no seu quarto, sem a presença do Espírito Santo? Porque você pode também ficar sós com o Espírito Santo no quarto. Aí você não está sozinho, né? Você está tirando o seu momento de devocional. Mas se você entrar e ficar sozinho, apagar a luz, entrar naquela de ó vida, ó céus, ó dor, ó isso, aquilo outro, estou ficando velho, o cabelo branco está chegando, ai meu Deus, a barriga está crescendo, ai meu pai. Se a gente entrar nessa, o que o diabo vai fazendo? Trazendo sobre nós amargura, frustrações. Aí rapidinho começa a bater no nosso coração um sentimento de: não vou mais para academia não. Vou mais comer aquela salada não. Né? E aí a gente começa a entrar no fundo do poço. Não vou mais para a igreja não. Não vou mais nesse grupo de oração não. E é isso que o diabo quer, que você se afaste. Mas na comunhão
no partir do pão, na mesa, a bênção. Por isso a gente faz parte e desejamos ardentemente, não parou o projeto não, gente, de estarmos juntos em grupos menores. Ah, Marcos, eu não tive uma boa experiência com isso, eu sei. Aliás, o diabo sabe disso, porque se na comunhão e no partir do pão é ordenada a bênção, o que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar. Obrigado, pastor Pete. Ele vai usar uma mentira. E esse negócio de estar na casa do André, ih, caramba, né? E André vai saber da minha intimidade. A Valdirene, esse negócio está na casa do pastor Moisés. Ih, cheguei lá, vi, não gostei não gostei do jeito que ele trata a Lohane. Não. O diabo vai sempre querer tirar você do alvo, do objetivo. Mas quando eu vou na casa do André, quando eu vou na casa da Lohane, a Bíblia diz que eu não vou lá para observar com os meus olhos carnais, eu vou lá para ter comunhão com eles. Alegrei-me quando me disseram, eu vou lá para dizer, a casa do Senhor está aqui. Vou à casa do Senhor, a casa do Moisés, a casa do André, é a casa do Senhor. Tem coisas que precisam ser restauradas, tem coisas que precisam ser acrescentadas nessa casa. Claro que sim, na sua, na minha, de todos nós. Mas os meus olhos não vão estar focados nos defeitos, mas nas virtudes, nos valores do André, nos valores do Moisés e da Lohane, no valor do André e da Valdirene. E o diabo sabe disso, por isso que ele quer fazer o quê? Que a gente não viva em comunhão, que a gente se distraia com as coisas dessa vida. E a gente precisa desfrutar dessa bênção, gente. Jesus estava sempre à mesa. A mesa era o lugar de ensino, a mesa era o lugar de comunhão, a mesa era o lugar de cura. Quando ele queria ensinar os seus discípulos, Jesus estava na mesa. Então, quer um melhor lugar para Deus interagir com você e comigo do que a nossa casa? A nossa casa ser uma agência de Deus. Então, desfrute disso. Olha o que Deus tem quando a gente desfruta essa santidade, essa comunhão, para que experimenteis e comprovem em vocês a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente está em comunhão uns com os outros, a gente aprende que nós precisamos lutar, não é uns contra os outros, mas Efésios no capítulo 6 vai dizer que as nossas armas, elas são espirituais. E aí quando eu estou junto com o André, aí quando eu estou junto com Moisés, ele chega de repente lá e, pô, pastor, ora por mim, ora pela minha, eu estou com um problema lá no trabalho. Aí você rapidamente, opa, vamos parar aqui, vamos todo mundo orar pela vida e pela causa que Moisés está tendo. Aí diz a palavra de Deus que quando um justo se levanta em oração, Elias era um homem como você e eu, mas a Bíblia diz que ele era um justo e ele orou. E sabe o que aconteceu? 3 anos não choveu, porque um justo abriu a boca para orar. Imagine você na casa do seu irmão, 10 irmãos orando pela causa um dos outros. 10 irmãos juntos. Aí o que Deus vai fazer? Gerar em você empatia. No dia seguinte você vai ligar para Moisés e falar, estou orando por você. André, estou orando por você. E aí? Vou fazer melhor, vou jejuar pela sua causa. E você acha que Deus vai fazer o quê? Vai enviar os anjos, gente. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos estão à disposição daqueles que se levantam para guerrear as nossas guerras.
E aí no próximo ajuntamento Moisés fala: gente, precisa orar mais não. Não por isso, porque a oração sempre é bem-vinda, né? Não por isso, porque a vitória chegou. Deus respondeu, Deus curou, Deus moveu a mão, Deus fez. Mas o diabo não quer isso, gente. E o que a gente está fazendo na nossa trajetória, na nossa vida? Nós precisamos então entender tudo isso. E entendendo tudo isso, a gente vai fazer o nosso Deus de fluir através de nós. Ele tem poder e Ele continua sendo o mesmo. Os milagres continuam sendo uma realidade na vida da igreja. Que você e eu possamos confiar, descansando por completo em Deus. Porque a nossa confiança não está em políticos, a nossa confiança não está em carros, não está em cavalos, como escreveu o salmista. Mas a nossa confiança vem dele. E quando você e eu estamos em santificação, a gente não titubia, não. A gente sabe muito bem quem Ele é. A gente sabe que Ele continua sendo Deus. A gente sabe que Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Então se Ele abrir o mar vermelho, o que é o que eu estou sentindo? É nada. Então eu vou crer e eu vou lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, todo o meu estresse, porque Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Mas o diabo não quer que você se santifique, porque você, sem santificação, você fica vulnerável. Você continua sendo crente, mas você fica na onda desse mundo. Você vê o que está passando no jornal, você fala: ih, é mesmo, meu Deus do céu, meu pai, não tem mais jeito. Olha o que você está liberando: não tem mais jeito. Ih, Brasil, misericórdia, né? Não vou nem falar, mas você sabe, né? Eu tinha amigos que recebiam o salário e falavam assim: ó, não dá para nada. Passava uma semana, estava todo mundo no cheque especial de novo. O cara liberou. Mas você, quando pegar o seu salário, você vai dar graças ao Senhor. Você vai dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Você vai crer, porque você é justo. Você vai reivindicar a bênção do Salmo 1. E você, como um santo separado de Deus, o Salmo 1 vai fluir na tua vida. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você será uma pessoa que de você sai bênção. Por isso que o inferno não quer que a gente seja discípulos separados, santificados. Porque se a gente se distrai, as bênçãos não vêm, gente. A realidade não vem do que é o Evangelho. Nós precisamos entender que Deus chamou você e eu. Ele nos separou e disse: sede santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Mas Cristo, mesmo sendo santo, não deixou de comer com os pecadores. Cristo, mesmo sendo santo, não deixou de estar na roda dos escarnecedores. Mas lá, a santidade de Cristo iluminava. E a Bíblia diz que eles corriam ao encontro de Cristo. O defraudador chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, eu subi nessa árvore porque eu sou de pequena estatura, mas olha,
De você sai tanta coisa boa, porque é isso que sai do santo. Sai de você, coisa boa. Quando você passou, quando você falou, eu senti paz interior, eu senti abundância, eu senti prazer. E olha, Senhor, eu sei, eu já defraudei muita gente, e se eles aparecerem eu vou dar 4 vezes mais. Mas o que me interessa agora não é mais dinheiro, o que me interessa é o Senhor. Mamão morreu para mim, Jesus. Esse foi Zaqueu. A pecadora chegou até ele e viu nele a santidade, e ele olhando para ela olhando para ele, falou: pronto, perdi, estou arrasado, o cara é o santo. Aí ele estava escrevendo na terra, ele falou: ei, cadê teus acusadores? Ela: agora só tem o Senhor, né? Só está o Senhor diante de mim, o Senhor não meteu o pé. Aí o santo chega para ela e fala assim: ninguém te acusou? Eu também não te acuso não. Gente, olha a lição que a gente aprende. Crente não é para apontar dedo para ninguém não, gente. Crente não é para apontar pecado de ninguém não, gente. Vai e não peques mais. Para a tua boca, a minha boca, ela tem que fluir isso. Ah, Marcos, eu estou vendo tanta coisa ruim. Profetiza. Profetiza. Você e eu temos o poder de transformar o caos. O vale de ossos secos era um caos, mas Ezequiel, cheio da santidade de Deus, ele falou: ei, ossos secos, comecem a reviver. Você quer que a sua nação mude? Você quer que seu bairro mude? Comece vivendo em santidade, porque de você fluirá aquilo que é necessário no seu bairro, aquilo que é necessário na sua rua, aquilo que é necessário para os seus vizinhos, aquilo que é necessário na sua casa e na sua família. Você está disponível a isso? Glória, permanece aí e vê. Quem já pisou no Santo dos Santos, gente, não dá para pisar mais em outro lugar. Não dá. Eu não sei como é que você está nessa trajetória, nessa tua caminhada, mas olha, refaça a rota para a santidade. Coloque o teu carro no trilho, porque esse é o melhor lugar para você e eu vivermos com todas as nossas diferenças, com todas as nossas dificuldades. E quem nos aperfeiçoará é Ele. Deus espera, concluindo, que a nossa transformação seja não apenas superficial, mas que seja profunda, a ponto de que a nossa mudança interna possa refletir exteriormente o caráter de Jesus. Que as pessoas, ao olharem para mim, para você, vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Bota essa letra aí, por favor. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração aí. Santidade é possível, sim, porque se você nasceu de novo, você nasceu de novo. Amém? Então você já é santo, você já é justificado, você já tem uma medida de fé, você já vive a graça.
Então não deixe nada ofuscar aquilo que Deus planejou para você. Ei, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. E eu quero que você receba nesta manhã um óleo fresco dele, uma unção nova, para que você nunca mais fique olhando para quem você era, mas para quem você é. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é filho de Deus, você é amado do Pai. Eu sou amado do Pai, independente de todas as tuas fraquezas. Ele não vai deixar de te amar, Ele não vai deixar de te abraçar, Ele não vai deixar de investir em você e em mim, porque Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário por todos nós. Todos nós. Ore comigo se você puder. Senhor Jesus, me ajuda. As lutas, as dificuldades, esse mundo tão agitado, tenta me afastar de quem eu sou, daquilo que Tu sonhastes para mim. Ah, Senhor, mas nesta manhã eu novamente fui ativado pelo Teu Espírito. Eu entendi de fato e de verdade que todas essas distrações querem me paralisar, mas eu, no nome de Jesus, na força do Espírito Santo, eu me rendo diante dos Teus pés e me entrego a Ti. Faça da minha vida aquilo que Tu queres. Usa-me, Senhor Jesus, aonde o Senhor quer me usar. Eis-me aqui. Que não passe da minha geração aquilo que o Senhor escreveu para a história desse tempo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Se você fez essa oração, saiba que agora mais do que nunca Ele, o Pai e o Espírito Santo estão investindo em você, e você na força e na fé e na esperança de Cristo, você há de completar a boa obra que Ele te chamou para fazer. Não pare, não fique tímido, não feche a sua boca, abra a sua boca e declare que só o Senhor é Deus, só Ele tem o poder, só Ele tem a esperança, só Ele tem as respostas, porque Ele é aquele que tem cuidado de você.